Me fala que é verdade, o que você faria caso você fosse parar em um Isekai cheio de waifus? E ainda por cima com a possibilidade de ficar com todas elas. Na maioria das obras o protagonista ele é um completo bobão e acaba não ficando com nenhuma garota. E uma outra certeza que eu tenho aqui é que você, isso mesmo, você aí nerd ceboso, eu tenho certeza que você ia se tornar um vilão. Até porque nós sabemos que os vilões são muito mais legais do que os mocinhos. Bom galera, nem sempre, tá, eu admito. Essa obra aqui ela é a mais errada que eu já li na minha vida, galera. É sério pessoal, desculpa por eu trazer essa obra aqui pra vocês. Mas eu já vou logo avisando que eu não concordo em nada com o que o nosso protagonista vai fazer. E se você quiser continuar assistindo aqui pra frente, já saiba que é por sua conta e risco. E eu não vou me responsabilizar. Nessa história aqui o nosso protagonista ele foi parar em um mundo Isekai. Até aqui a história é bem genérica, não é mesmo? E como sempre, ele tem um sistema. Porém a diferença é que quando ele morre, ele consegue reencarnar no corpo de uma pessoa aleatória. Depois de passar bastante tempo no mundo real jogando videogame, ele decidiu que agora ele ia reencarnar como um vilão. Mas não era como um vilão qualquer galera, era o demônio Lúcifer. E dessa forma que a história começa com o nosso prota metendo o terror. O cara ele era tão bolado que os maiores chefes da seita se reuniram para derrotá-lo. Nesse ponto da jornada aqui ele já estava bastante confiante, pois ele reuniu diversas magias. E até pensava que ninguém seria capaz de derrotá-lo. Mas o que ele não esperava é que lá estivesse a Mestra Aurora. Ela chama ele pelo nome de Lúcifer e ele já fica com as pernas bambas. Essa era a Aurora, a mestra do pico céu nascente da Terra Santa. Para os mais íntimos, só a Aurora mesmo. Ele dá uma risada, desdenhando da mulher. A garota havia perguntado se ele tinha arrependido das maldades que ele fez, e o nosso prota diz que não. E após causar bastante destruição na Terra dos Mestres, eles acabaram se reunindo para colocar um fim nessa história. Ninguém ali sabia que ele era um humano de uma outra dimensão, e que ele queria mesmo era dominar esse mundo. A Aurora acha uma completa idiotice o nosso prota, e fala que vai utilizar a sua técnica milenar para acabar com ele. Dessa forma uma batalha devastadora começa entre os 6 mestres lutando contra o demônio Lúcifer. Ele estava bastante confiante que iria vencer e libera um selo mágico. O poder realmente era extravagante, e após passar por diversas décadas nesse mundo, ele pensou que iria derrotar os 6 mestres lendários. Porém pessoal, ele não esperava que esses caras aí, essa galera, tivesse uma aura mística. Nessa obra é chamado de Dharma Celestial, mas eu chamaria mesmo de cópia do Susanoo dos Uchiha. Essa técnica era muito bolada e eles atacam o nosso herói ao mesmo tempo. Aquele golpe foi uma surpresa e ele não esperava por isso. E assim ele começa a perceber que o buraco era muito mais embaixo. Ele sabia que seria derrotado, então ele já começa a pensar rapidamente uma estratégia. Outros golpes são desferidos e uma explosão bem grande acaba acontecendo. E no final o demônio Lúcifer acaba sendo derrotado. Os mestres suspiram e perguntam se eles venceram a batalha ou se o demônio simplesmente havia se entregado. O velho começa a achar que o demônio percebeu que iria perder e acabou desistindo. E dessa forma eles haviam salvado o mundo e pensavam que agora estariam em paz. Mas nós sabemos que esse é apenas o começo da nossa história galera. Eu reforço o aviso de que não é para repetir as atitudes que o nosso prota vai ter daqui em diante. E se você chegou nessa parte do vídeo, eu já aviso que é por sua conta e risco, depois não diga que eu não avisei. A cena vai para a Terra Sagrada, onde havia 18 picos montanhosos e lá havia diversas seitas. A cena vai até um mês depois daquela batalha lá no Pico do Céu Nascente. Nós vemos que o nosso prota ele havia reencarnado no corpo de um garoto que também se chamava Lúcifer. É uma completa coincidência galera, já que ele sempre reencarna em corpos aleatórios. Ele ficou comemorando, dizendo que deu sorte de renascer em um garoto jovem. Ele não queria nascer num cara idoso, galera. Ele estava bastante desesperado por ter perdido aquela batalha e o que ele queria era vingança. Ele sai do quarto e percebe que ele veio parar no pico da Terra Santa. O sistema acaba aparecendo para ele dizendo que o título de vilão foi reativado. O cara é tão maldade pura que o sistema já identifica ele logo de começo. Ele se lembra do desespero que ele passou tentando fugir dos mestres, mas agora esse sem vergonha tinha trazido com ele uma técnica bastante apelona, digamos assim. Ele vai utilizar essa técnica para conseguir bastante garotas. E é isso que eu tenho certeza que vocês também iriam fazer, nem adianta negar falando que não.
O sistema oferece mais uma técnica e ele acaba escolhendo. Assim o programa carrega as suas habilidades. Ele teve muita sorte de ganhar esse poder, mas percebe que algumas funções estavam zeradas. E isso acaba deixando ele um pouco chocado, né? Que diabos o dono desse corpo fazia para se manter vivo? O corpo que ele foi parar era uma porcaria, pessoal. As memórias do antigo dono desse corpo começam a vir na sua mente e ele percebe que havia participado de uma batalha há 10 dias atrás. Por conta disso, o corpo aí do Lúcio, vou chamar assim, acabou ficando desacordado por alguns dias. Essa briga aconteceu por causa de ciúmes, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui pra frente. Mas mesmo assim o Lúcio, que é como eu vou chamar aqui o nosso prota, ele fala que vai recuperar os seus poderes e se vingar daqueles mestres. Ele havia sentado pra cultivar, mas depois de uma hora ele percebeu que não tinha evoluído nada. Tudo graças a esse corpo inútil. Mas ele dá um sorriso, pois ele tinha algumas trapaças que poderia utilizar. A cena muda pro lado de fora da seita. A mestra é justamente aquela Aurora, e ela havia retornado fazia 3 dias, já que ela estava viajando para batalhar contra o demônio Lúcifer. Ele ouve o pessoal ali contando sobre a batalha épica da mestra deles. Isso deixa o Lúcio um pouco irritado, pois estavam falando da sua derrota. Então ele já chega ali como quem não queria nada. E o pessoal pergunta se ele já havia recuperado dos ferimentos após sofrer uma derrota humilhante. Nesse ponto aqui da história, a gente já percebe que o antigo dono desse corpo aqui era um completo fracote e não era respeitado por ninguém. Mas para não deixar ser humilhado, o nosso herói ele simplesmente vira as costas e vai embora assoviando. Como o pessoal tava falando da derrota do demônio Lúcifer, eles se perguntam se por acaso o Lúcio tinha alguma ligação com o demônio, já que eles tinham o mesmo nome. Porém aquilo era uma coincidência, galera, e o nosso prota ele decide ir se encontrar com a mestra. Aquela era a mansão da Aurora, e ele já chega batendo na porta. Ele era bastante desaforado e sem receber a permissão ele já vai entrando. Essa mestra aqui era bastante bonita, galera. E ela pergunta se ele havia recuperado depois daquela derrota vergonhosa. O cara aqui ele é bastante falsinho e ele se ajoelha dizendo que tem um favor a pedir a ela. A Aurora ela fica desdenhando do Lúcio, dizendo que ele ainda era muito fraco e que não iria ajudá-lo. Porém, o nosso prota fala que somente é fraco assim porque ela não dá atenção pra ele. Ainda fala que tem menos recursos do que os outros irmãos. E isso deixa ela bastante nervosa e bate a mão na mesa. A Aurora fala que ele sempre foi muito preguiçoso e que nunca treinou seriamente. Então Lúcio questiona ela perguntando se por acaso ela não dá atenção a ele porque ele tinha o mesmo nome do demônio Lúcifer. Ela fica brava ao ouvir isso e se levanta dizendo que tem nojo dele por ficar se vitimizando e fala que vai ajudá-lo. Ela iria auxiliá-lo depois que ele se recuperasse, mas então ele responde que quer ajuda agora. Então a Aurora pergunta como poderia ajudá-lo. Então ele simplesmente fala que gostaria de fazer uma cultivação dupla com ela. Quem tá ligado e sabe muito bem o que isso significa. E o sem vergonha pergunta novamente se ela dá essa honra a ele e vai até lá e beija sua mão. A garota recua rapidamente, chamando ele de discípulo infiel. Mas só de olhar essa carinha aí da mulher já dá pra imaginar que ela queria muito isso. Porém, rapidamente ela muda de ideia e libera a sua magia. Porém, vocês se lembram que ele havia ganhado uma magia do sistema? Então, galera, ele acaba ativando e todo o cultivo dela acaba se quebrando. E aos poucos ela perde as forças. A mestra ela não entendia o que estava acontecendo e fica um pouco assustada. E o sem vergonha do Lúcio, ele promete que vai ser carinhoso com ela. A coitada da mulher ela entra em choque, pois ela percebeu que todo o seu cultivo havia sido selado. E ele já vai com essas mãos maliciosas pra cima da garota. Eu não preciso dizer pra vocês o que ele pretende fazer, né, galera? E enquanto isso, ela chama ele de discípulo infiel. Em resposta, o Lúcio diz que quer fazer a cultivação dupla pra ficar mais forte. E acaba segurando o rosto dela, pensando em como é bom poder se vingar, e ele vai começar partindo por ela. A magia que ele conseguiu do sistema era o selo de Sansara Celestial, que podia selar o cultivo. Enquanto ele segura o queixo da garota, ele diz que agora a mestra é sua refém. A garota estava se sentindo bastante fraca e não conseguia se mexer. E o sem vergonha ainda fica provocando a sua mestra, falando para ela tentar eliminá-lo. O cara ainda faz joguinhos psicológicos, dizendo que se os outros mestres souberem que ela perdeu os seus poderes, eles vão vir até aí e tomar o lugar dela. Fora que a Aurora ela havia eliminado o pai de uma das mestras aí do pico, e essa mulher aí queria se vingar da Aurora. O nosso prota fala isso com uma cara vilanesca. Tudo que ele mais queria nessa vida era se vingar dos 6 mestres que o derrotaram.
Bastante desesperada, a Aurora fala que vai entregar todos os tesouros a ele e que por isso ele deveria devolver o seu poder. Mas ele não queria isso, o que ele queria mesmo era algo que somente ela tinha. E vocês sabem muito bem o que é, né galera, não preciso falar. E eu avisei pra vocês que esse prota aqui era um lixo. Mas tá tudo bem, porque a história é boa, então vamos continuar. Ela começa a dizer que quando recuperar os poderes vai pisar nele como um inseto. E tudo o que ele mais queria era vingar dessa mestra e pergunta se ela está sentindo medo dele. Como Lúcio havia selado os poderes dela, agora ela não era mais uma imortal e iria começar a envelhecer. Ela não entende como ele adquiriu aquele livro sagrado onde continha diversas técnicas. E a garota pergunta isso a ele, mas ao invés de responder ele vai lá e beija a mão dela. Como a sua mestra havia dito que ele era um fracote, ele diz que vai fazer a cultivação dupla para se fortalecer. Agora não tinha como ela reclamar, né pessoal? E assim a garota fica gritando pedindo socorro. Vocês já sabem o que aconteceu aqui, tanto que aparece um aviso do sistema falando que agora ele é um discípulo infiel. Momentos mais tarde, esse lixo tava lá vestindo as suas roupas, enquanto a Aurora tava deitada sem força alguma. Esse cara aqui não valia nada pessoal, e ele fica agradecendo dizendo que vai voltar outro dia. E a coitada da mestra só dá um suspiro. Ela fala que ele já usou ela como bem queria e que agora poderia remover o selo. De uma forma sarcástica, ele fala que não vai fazer isso. A pobre da mestra achou que depois dele fazer essa maldade ela seria liberta, mas não foi isso que aconteceu. E para piorar ainda mais as coisas, ele mostra um cristal de imagem. Ele fala que gravou toda a cena que acabou de acontecer. E isso deixa a pobre garota indignada. Coitada dessa mestra galera, ela não imaginava que derrotar aquele demônio ia fazer da vida dela um inferno. Ele fala que só gravou aquelas cenas para se lembrar dela se requebrando. Não foi muito bem isso que ele disse, mas vocês entenderam né? E ainda diz que se por acaso a garota tentar fazer algo contra ele, ele vai divulgar essas imagens para todo o pico sagrado. E ainda dá um último aviso falando que se por acaso ele perder a vida, essas imagens também vão vazar. A coitada fica desolada, pois agora ela perdeu o cultivo e ainda estava nas mãos desse discípulo infiel. O cara vai embora tendo concluído a sua primeira vingança. E se vocês querem ver ele se vingar dos outros mestres, continuem assistindo galera. Eu garanto que essa obra é muito boa. E ainda nesse primeiro episódio vai rolar uma reviravolta aqui que vocês não esperavam. A garota simplesmente derrotou o vilão da história e agora estava sofrendo nas mãos dele. Assim, o nosso prota vai embora e ela fica xingando, dizendo que vai recuperar o poder e derrotá-lo. Nesse ponto da história eu já tô torcendo pra ela galera, eu não quero que o nosso prota se dê bem. Ele até poderia se vingar, mas não dessa forma, isso aí acabou indo longe demais. Porém, isso aí não é nada do que ele ainda vai fazer. Ele fala que depois que ficou com a Aurora, ele começou a notar as energias do céu. Provavelmente ele havia adquirido uma nova habilidade, então ele fica fazendo a analogia de um barril, como se ele tivesse já as peças que são de madeira, mas depois que praticou a cultivação, era como se as peças de madeira estivessem encaixadas no formato de um barril, e assim podendo armazenar água. O cara percebeu que quando ele cultivava com a mestra, ele ganhava novas habilidades. Por causa disso, sem vergonha já fica planejando fazer cultivação com as outras mestras. Ele vai até um estabelecimento com uma placa escrito Pavilhão dos Barcos Voadores e fica planejando pegar um barco voador para si próprio. Logo em seguida, em cima de um barco, ele viaja entre os picos em busca de algum tesouro. O cara não valia nada, mas ele tinha um visual imponente, isso aí a gente tem que admitir. Logo em seguida, ele entra em uma caverna. Tinha sido nesse local que ele escondeu um tesouro sagrado enquanto ele ainda era o demônio Lúcifer. Ele tinha ido ali para resgatar esses artefatos. E após morder um de seus dedos, ele utiliza para fazer um desenho na pedra. E assim ele acaba revelando os itens mágicos. O Lúcio ele ia conseguir ficar mais forte com essas relíquias sagradas e assim recuperar os seus poderes. Nesse momento alguém aparece chamando ele de Lixúcifer. E ao se virar ele percebe que era o grupo da seita inimiga. Esse cara era o discípulo herdeiro do Pico da Espada e havia dado uma surra nele alguns dias atrás. E eles ficam zoando o nosso herói, chamando ele de demônio Lúcifer e que também ele deveria ser eliminado, já que tinha o mesmo nome. O nosso prota ele percebe que esse cara realmente era forte e tinha derrotado ali o seu corpo alguns dias atrás. Porém o nosso herói ele fala que mais tarde vai pagar por essas zombarias. E combina aí com o cara de lutar daqui 10 dias em uma batalha de vida ou morte. O maluco ele não acredita que o Lúcio realmente tinha proposto isso. E todos ficam rindo da sua cara. E assim o maluco ele libera uma magia. E fala bem alto que naquele dia não havia eliminado o Lúcio por simplesmente respeito à mestra Aurora, mas que agora ele iria lutar sério.
Aquela magia que ele liberou fez com que a sua voz se propagasse por todos os vilarejos, e assim a notícia foi dada. O pessoal já estava comentando sobre essa batalha, mas o nosso herói ele não liga muito e vai embora. Como a mansão da Mestra Aurora estava com bastante poder espiritual, ele disse que vai treinar lá. Assim ele chega e a sua mestra, toda linda, fala que ele tá de volta. Ela já pensa, né? Pelo amor de Deus, esse cara veio de novo, ah não. Ela ainda disse que estava bem tarde da noite e que não iria fazer nada com ele. Quando o cara se aproxima, ela já começa a gritar, falando para ele sair de perto. Então nosso prota simplesmente se aproxima ainda mais e fala que ele pode fazer muitas coisas piores. E já vai liberando um de seus selos mágicos. Ele libera esses selos em formatos de carta por todo o quarto. E as cartas eram tantas que até saíram para fora do palácio, gerando assim um grande escudo em toda a seita. Ela perguntou como que ele herdou os antigos arranjos do Dão, e o cara pergunta se ela também queria aprender essa técnica. Ele havia falado isso só para provocar ela, pois a garota estava sem energia espiritual nenhuma, então ela não ia conseguir fazer. O cara ainda continuou provocando ela, falando que trouxe algumas frutas para a garota, pois agora que ela não era mais uma imortal, ela precisaria comer. Como a Aurora estava emburrada, ele deu logo um tapão ali falando para ela parar de fazer biquinho. Comenta aí galera, se vocês estão gostando dele ou não. Como personagem ele é bem diferenciado dos outros protagonistas, porém não é muito legal essas atitudes dele. O que dá uma melhorada é que nós sabemos que ela também gosta um pouquinho do Lúcio e só fica fazendo gracinha. Então até que dá pra passar um pouco de pano pra ele. Mas enfim, ele pergunta por que a mestra estava se comportando tão mal e parecia uma criança. Ele fala que ainda havia colocado algumas armadilhas do lado de fora para ela não tentar fugir. E como forma de precaução, ele diz para ela não sair do quarto, pois vai ficar triste se ela caísse numa armadilha. Nos fundos da mansão, ele estava lendo aquele livro sagrado onde tinha algumas técnicas. Ele decide invocar o fruto da vida e da criação. E ao consumir esse item, ele ia ganhar uma quantidade muito grande de energia espiritual. É exatamente isso que ele faz e acaba comendo essa fruta. E assim, a energia da Fênix percorre por todo o seu corpo. Ele acaba ativando 2 níveis de cultivo, e as mensagens do sistema mostram que ele está ficando mais forte. Dessa forma, ele desbloqueia um novo domínio. O sistema pergunta se ele quer evoluir novamente, e ele fala que sim. Então ele começa a romper outras barreiras do seu corpo. Tanto a energia da Fênix como a do dragão e do Buda percorrem pelo seu núcleo, e dessa forma ele atinge um nível considerado de cultivo. Porém ele não para por aí pessoal, e continua meditando ainda mais. Quando menos espera, ele já havia adquirido a Aura Dourada. 7 dias se passaram e ele continuava treinando. O cara já estava até com um olhar mais sério, e toda a sua energia espiritual preenche a sala. Não só a sala galera, mas também todo o prédio principal da seita. A cultivação do nosso prota que era tão forte que causou uma tempestade. Isso chamou a atenção de uma figura misteriosa de uma outra seita. Aquela era a mestra Liu Xue, do pico Espada do Céu. A gente já imagina aqui que essa mulher boladona, né pessoal, só pela sua aparência. Eu sei que vocês gostam de personagens assim. A cena volta pro Lúcio dentro do Palácio de Refinamento. As suas fundações espirituais estavam se rompendo. E assim uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele avançou para a 10ª camada. Ele até acha que aquilo era muito mais fácil do que pensava. E com isso ele faz um teste. O maluco dá um soco que causa um impulsionamento de energia muito forte. E diversas mensagens do sistema aparecem falando que ele ganhou uma recompensa. A recompensa era um corpo primordial sagrado e ele fica surpreso. Ele imaginou que seria uma recompensa melhor, então ele ficou um pouco decepcionado. Basicamente, ele ganhou um corpo levemente mais poderoso, e isso não era muito bom. Nesse instante, o sistema aparece tirando o sarro do Lúcio, falando que se ele achou ruim, ele deveria roubar as técnicas de seus inimigos. Eu não estou descrevendo todas as mensagens do sistema, mas esse sistema aqui ele era bastante piadista, ele não perdia a oportunidade de tirar uma onda com o nosso herói. E assim aparece uma ficha de perfil do Lúcifer, e mesmo sendo forte, ele ainda não era um cara extraordinário. Como ele tinha ganhado essa passiva inútil, ele fala que é melhor aceitar e voltar ao treinamento. Então Sem Vergonha se lembra que ele tinha a sua mestra e poderia se aproveitar dos recursos dela. E dessa forma ele vai até lá. Chegando lá no quarto da garota, ela estava lá de boa. A mestra não podia nem comer uma maçã em paz. Isso porque enquanto ela aproveitava para comer aquela fruta deliciosa, o Sem Vergonha aparece. Ela já fica chamando ele de discípulo infiel. E o cara dá uma desculpinha falando que só veio ver como ela tava passando. Ele já chega dando uma cheirada no cangote da cremosa. Isso faz com que a Aurora fique envergonhada, pois ele perguntou se ela não estava tomando banho.
É claro que ela não tava tomando banho, né, o imbecil, você colocou aquelas armadilhas lá do lado de fora. Em resposta, ele fala que não tem problemas, pois ele mesmo vai levar ela nas fontes termais. E já sai arrastando a pobre coitada, dizendo que não quer que ela fique fedidinha. A cena muda pra parte de trás da mansão. Ela tava bastante envergonhada, falando que não era pra ele fazer isso, mas o cara realmente era um lixo e dá um beijo nas mãos dela. A garota ela fica com as bochechas coradas, toda envergonhada, falando que ele é um discípulo infiel. Porém, nesse instante, ela percebe que tinha alguém do lado de fora. No pavilhão externo estava o mestre do Pico Céu Próspero. Ele pergunta por que a mestra Aurora, que era a sua irmã mais nova, estava tão reclusa ultimamente. Tava rolando algo lá dentro da fonte termal e ela grita para o seu irmão de cultivo que teve alguns problemas pessoais. O sistema avisa que o nosso prota é um cara muito mal. Ele não queria nem saber, galera, ele só queria fazer a cultivação dupla. O outro mestre fala que ele trouxe uma pílula de cura, pois ele estava preocupado com a sua irmã. Porém a Aurora ela grita dizendo para ele não se preocupar, pois só precisava de mais um pouco de descanso. O cara se convence dizendo que estava tudo bem. Ele então avisa que o discípulo mais novo dela, o Lúcio, marcou um desafio valendo a vida e para ela ficar de olho nele. A coitada estava numa situação bastante problemática e ela gritava pro seu irmão do outro lado dizendo que ela já sabia dessa notícia. O cara continuou atrapalhando o clima, falando que agora ele ia trocar uma flauta para ajudar a sua irmã a se recuperar. E enquanto isso, o garoto ali ele já tinha terminado o seu trabalho e ela fica chamando ele de discípulo infiel. Ela estava um pouco chateada, pois ele não parou nem mesmo quando ela estava conversando com seu irmão. O lixo aí do nosso herói, ele fala que o irmão dela toca muito bem a flauta. E fazendo uma cara maligna, ele diz que agora que estão íntimos, ele poderia pegar alguns de seus recursos de cultivo. Eu não disse pra vocês que esse daqui era o pior protagonista de todos? Eu aposto que você achou que eu tava exagerando. E se você conhecer algum prota pior do que esse aqui, comenta aí pra gente. A cena muda pra mansão da borboleta azul. Esse era o quarto onde estavam os itens da Aurora. A garota ela não poderia recusar entregar nada pra ele, já que a vida dela estava em suas mãos. Então ele sai com uma sacola cheia de itens sagrados, sem que ela pudesse fazer nada. Tudo que ela mais queria era remover esse selo e se vingar dele. Porém a mestra ela sabia que se ela fizesse alguma coisa com o selo, ele iria descobrir. Então a garota se joga no chão ao pensar que ela ia partir dessa pra melhor quando ela ficasse mais velha, pois agora ela não era mais imortal e iria envelhecer. Só que ela tinha conseguido guardar um item que ele não havia roubado dela. Essa máscara servia para apagar a sua presença e assim ninguém ia saber que ela não tinha mais o poder de cultivo. Era uma forma que ela havia orquestrado para poder sair do quarto sem que as pessoas descobrissem a sua situação. Então ela acaba colocando essa máscara e diz que vai encontrar uma forma de se libertar. Nesse momento nós vemos que o Lúcifer ele tinha sentido a energia da máscara. Ele havia deixado aquele item pra trás de propósito, galera, pois ele tinha algo em mente. O sem vergonha ele até fica pensando em como que ela fica bonita utilizando essa máscara de raposa. Dentre os itens que ele pegou emprestado, ou melhor, roubado, tinha uma espada carmesim. Ele iria utilizar esse artefato naquela batalha, e acaba fazendo uma projeção astral com seu cultivo junto daquela espada. Dessa forma, o Lúcifer ele viaja a toda velocidade com seu corpo de energia. Ele estava numa velocidade impressionante e até mesmo acaba saindo por cima das nuvens. Lá de cima, os seus olhos se iluminam e ele libera uma energia radiante por toda a região dos picos. Esse era o tamanho do poder daquela espada lendária. E para testar o seu poder, ele materializa a sua energia naquelas energias que estavam caindo do céu. Ele faz isso e começa a se concentrar, e dessa forma ele libera uma nova técnica. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele encontrou a intenção da espada celestial. O cara basicamente ele aperfeiçoou a maestria da lâmina em poucos minutos. E já começa a voltar para a mansão no intuito de treinar um pouco mais para adquirir um pouco mais de perícia. Quando ele faz isso, alguém no pico do céu pacífico sentiu a energia da espada. Essa daqui é uma daquelas mestras bonitonas e misteriosas. Ela tinha sentido todo aquele poder vindo dos céus. Ele havia subido cerca de 9.999 milhas de altura, e a garota ela se pergunta como que aquilo foi possível. Nos últimos 30 mil anos, apenas o deus da lâmina foi capaz de fazer aquilo, e dessa forma 3 dias se passam. Nós vamos até o pico Céu Próspero, onde aconteceria aquela batalha. Todos estavam esperando aquele duelo que valeria a vida dos lutadores.
E o sem vergonha que havia derrotado o nosso prota, ele tava lá bocejando. O seu irmão, que também havia batido aí do nosso prota, ele comenta que ambos ali romperam para o domínio do divino. Quando eles menos esperam, a irmã mais nova, a Júlia, ela aparece. Ela tinha vindo assistir a batalha, pois o Lúcifer era alguém muito querido para ela, e ela não queria que ele perdesse a vida. Você acha mesmo, minha filha, que o nosso prota vai perder pra esses caras aí? O maluco chama ela de irmã mais velha e diz que tem certeza que aquele garoto vai perder. Nesse momento aqui, pessoal, todo mundo começa a tirar sarro do Lúcifer, falando que ele vai tomar um sacode. Porém, uma outra garota que também gostava dele, a Thalita, ela aparece e começa a defendê-lo. Essa daqui é uma personagem da hora, galera, e parece que todos os caras ali eram apaixonados por ela. Não sei se vocês perceberam, mas as personagens femininas aqui dessa obra, elas são bem diferentes uma das outras. Elas não são tudo cópia igual a outros manhwas. O pessoal começa a gritar dizendo que o Lúcio havia chegado. Embora fosse dito como fracote, o maluco já chega metendo mala. A Thalita sai correndo para cumprimentá-lo e ele agradece por ela ter vindo. Ele tratava a garota como se fosse a sua irmãzinha mais nova e fica fazendo carinho ali na sua cabeça. Ela estava preocupada dele se machucar, mas o nosso herói ele garante que vai se sair bem. O Lúcio ele tinha todas as memórias desse corpo, então ele sabia quem era essa garota aí de cabelo prateado. A Júlia tava olhando pra ele e essa garota aí, galera, ela era a deusa do pico, céu e espada. O sem vergonha até fala que ela tem uma boa aparência. Eu acho que vocês concordam com isso. E ao mesmo tempo a garota sentia que ele era uma pessoa um pouco diferente, não era o mesmo cara ali que ela conhecia. Os dois irmãos eles começam a falar que vão acabar com a vida do Lúcio. E assim começam a insultá-lo no meio de todo mundo, na tentativa de humilhá-lo. Porém, o nosso prota ele era boladão e fala pro apressadinho calmar um pouco, pois ele tinha algo a dizer. A arena do Pico do Céu Próspero estava bastante lotada. Todo mundo estava aí para ver o Lúcio ser humilhado. E ele fala para todos que estava disposto a fazer algumas apostas e apresenta 6 pílulas de 7º grau. Ele tinha pegado essas pílulas com a sua mestra e estava disposto a apostá-las. O pessoal, quando vê aquelas pílulas, ficam encantados, pois eram extremamente raras. O sem vergonha do irmão mais velho ele pergunta como que o Lúcio quer fazer essa aposta. Então ele começa a elogiar aqueles seus itens que ele havia trazido e pergunta ali pro ancião se não era verdade sobre a raridade das pílulas. O velhinho fala que essas pílulas realmente eram muito raras e ainda reforça que cada pílula vale cerca de 1 milhão, deixando todo mundo ali surpreso. A família aí da seita da Júlia, eles ficam surpresos por ele ter um item tão caro assim. E em resposta ele fala para não ficarem nervosos e que quem não tiver dinheiro para apostar pode pegar emprestado com outras pessoas. Como eles imaginavam que o Lúcifer ia tomar um sacode, aquilo ali parecia ser uma aposta fácil. Geral tava ali começando a apostar suas moedas de ouro e também os seus outros pertences valiosos. Caso o nosso herói perdesse, ele teria que dar todas as suas pílulas aos vencedores, e caso ele ganhasse, ele levaria o ouro embora. Aquele ancião da arena, ele seria o chefe da aposta e também agiria como árbitro. Assim, o Lúcio ele já parte para cima da arena, e logo em seguida aterriza em uma cena cinematográfica. O cara já chama o nosso herói de Lúcifer e faz uma piadinha ali pra todo mundo achar graça. Vocês já sabem da regra, né, galera? Comentem aqui embaixo. Falador passa mal. Quando o cara fica zoando muito, a gente já sabe que ele vai tomar um sacode. O Lúcifer ele afirma dizendo que a batalha é uma aposta de suas vidas. E assim, o ancião anuncia o início da batalha. O irmão mais velho ele já fica pensando que o seu irmão mais novo vai vencer com extrema facilidade. E o cara aí ele realmente era muito forte e já ativa a 9ª camada. E ainda fala que vai derrotar o Lúcio com apenas um golpe. Em questão de instantes ele parte para cima quebrando o chão. A velocidade dele era tão grande que estava destruindo toda a arena. Os seus pés eram como trovões se preparando para dar um chute. Mas de uma forma surpreendente o Lúcio acaba desviando. Quando ele toca no chão, uma energia vermelha aparecia. Isso era porque ele também tinha uma técnica de velocidade e acaba se afastando. O valentão fala que aquilo não foi nada mal e já se prepara novamente, liberando a sua magia elétrica. Dessa forma, ele solta algumas estacas de raio. Ele imaginou que aquilo não seria possível do Lúcio desviar, mas novamente, de uma forma surpreendente, ele se esquiva. A técnica havia acabado caindo alguns metros atrás. E a Thalita, junto do outro pessoal, estava achando que o Lúcifer estava meio que ferrado.
Aquilo realmente não parecia ser muito bom pro nosso herói. E o cara novamente tentar acertar outro golpe e o Lúcio estava somente na defensiva. Porém, no último instante nós percebemos que ele estava tratando aquilo como uma piada. Isso deixa o esquentadinho todo nervoso. Então ele resolve apelar e já saca a sua arma, imbuindo ela com energia elétrica. Ele fala que vai acabar com o nosso prota no próximo golpe. E enquanto estava prestes a acertar o Lucifer, ele acaba se esquivando. O nosso prota percebe que o cara realmente estava atacando ele para eliminá-lo. E por isso ele decide também sacar sua espada sagrada para testar a sua nova técnica. Ele corta aquela magia obscura que o seu inimigo havia feito para prendê-lo ali na arena. E assim ele pula para fora no meio da abertura. Por ter ficado de costas, o vilão acha que agora encontrou uma brecha. E já parte para cima com tudo, tentando atacá-lo pelas costas. Aquilo poderia ser o fim para o Lúcio, e ele acaba sendo atingido bloqueando com seus braços. Porém, no último segundo, ele dá um sorriso, falando que o valentão mordeu a isca. Ele utilizou a abertura para movimentar sua espada, e fez um corte extremamente rápido com aquela espada sagrada. O corte foi muito poderoso e foi tão rápido que o maluco ali nem viu. E assim ele acabou vencendo a luta, deixando o cara caído no chão. Quem tava do lado de fora assistindo não entendeu nada. E o irmão mais velho pergunta como que aquele lixo havia vencido seu irmão. Eu falo pra vocês, galera, os caras aí não param de passar vergonha. A arena tinha ficado toda destruída. E o pessoal começa a pensar que estão ferrados, pois perderam toda a aposta. O ancião dá a notícia de que Lúcio foi o grande vencedor. E ao perceberem que os seus tesouros foram perdidos, eles começam até a chorar. Nesse momento, o nosso prota solta um líquido vermelho pela boca e se ajoelha no chão como se aquilo tivesse sido bastante destrutivo para o seu corpo. A Thalita vem correndo perguntando se seu irmão mais velho estava bem e se ele queria ajuda. Eu falo pra vocês que o maluco aqui ele é calculista, ele fez tudo isso pra fingir que a luta tinha sido difícil. Na verdade, essa luta foi bem fácil e ele não havia gastado nem 30% do seu poder. O irmão mais velho ele não estava nem aí por ter perdido seu irmão mais novo. O que ele queria mesmo era se vingar ali do Lúcio, pois percebeu que ele estava com uma grave lesão. Por isso ele ordena para um de seus melhores discípulos lutar contra o Lixúcifer. O cara fala que tá tudo bem e aceita, chamando o nosso herói para a batalha. Ele estendeu a mão e fala que se o Lúcifer tiver coragem, ele deve lutar contra ele. A Thalita fica extremamente furiosa, dizendo que seu irmão mais velho estava ferido e não poderia lutar novamente. O mestre da seita fica tirando o sarro ali do nosso prota, falando que ele era um covarde por não aceitar. E ainda diz que todos ali perderam muito dinheiro e que deveria fazer outra aposta para dar uma chance do pessoal recuperar a grana. O sem vergonha continua provocando o nosso herói, dizendo que é bom ele apostar e que vai apostar o dobro ou nada. O Lúcio fala que ele tá bastante machucado e que seria muito arriscado apostar novamente. Por isso, galera, ele exige que todos apostem 4 vezes mais. Na verdade, ele não estava machucado coisa alguma e o sistema diz que ele é muito fingido. Aquele vilãozinho mestre da seita diz que isso é bastante justo, já que estava imaginando que iriam ganhar muita grana. Enquanto isso, a Júlia dá um suspiro dizendo que o Lúcio nunca sabe a hora de parar. Então ele fala pro pessoal que havia apostado colocarem 4 vezes mais, pois teriam a chance de recuperar todo o valor investido. A galera sai correndo para depositar o resto de dinheiro que eles tinham. E o sem vergonha do nosso prota já fica comemorando, porque ele ia fazer uma fortuna com isso. Logo em seguida, o ancião organizaria novamente a próxima luta. E a Thalita fica morrendo de medo de seu irmãozão ser derrotado. Porém o cara dá um sorriso falando pra ela não se preocupar. O cara aparece e fala que não queria lutar contra o nosso prota e que ele foi obrigado a fazer isso. Ele tinha sido obrigado pelo seu mestre, já que a sua irmã mais nova estava gravemente ferida e estava sendo tratada na mansão da seita. Ele basicamente teria que vencer essa batalha e assim o seu mestre, que é o irmão mais velho, prometeu que iria salvar a irmãzinha dele. O nosso herói fala que essa é uma história comovente, mas que ele não se importa com a irmã do maluco. E assim já parte pra cima utilizando a sua técnica de clones. O seu golpe é extremamente poderoso e o cara defende puramente no reflexo. Enquanto isso ele grita falando que o nosso herói foi covarde. Vocês gostam de personagens assim, pessoal? Protagonistas anti-heróis? Eu até gosto, mas esse aqui faz umas paradas bastante duvidosas. Ele aparece atrás do pobre coitado dizendo que vai cuidar da irmã mais nova dele. E acertando o cara pelas costas disse para ele descansar em paz. E após acertar aquele golpe ele prepara uma nova magia.
Isso faz o cara explodir, lançando ele pra longe. O maluco até bate no escudo protetor da arena, e o seu rosto derrotado espanta todo mundo. E o nosso prota diz aquela clássica frase, dizendo que o vilão é derrotado por falar demais. E ainda termina dizendo que é sempre bom derrotar o mais rápido possível para não dar tempo do inimigo revidar. Aqui não tem nada de ficar esperando o vilãozinho mostrar o seu poder total. O maluco já acaba com a luta no primeiro instante. O pessoal e até mesmo a Julia ficam dizendo que aquilo era impossível, pois aquele cara era o melhor discípulo. A galera fica até desesperada, pois perderam mais dinheiro do que já tinham perdido. E enquanto isso, a Thalita fica falando que o seu irmão era incrível. O nosso prota estava extremamente rico, com muito ouro e itens valiosos. Nem tinha como ele carregar tudo aquilo, e o pessoal assistindo ficam incomodados. Então ele pede ajuda para Thalita para levar toda a riqueza embora. Ele agradece e a garota fica falando que é a maior satisfação em ajudá-lo. Isso porque ela só emprestou uma bolsinha. O nosso herói ele havia provocado os caras dizendo que eles apostaram na pessoa errada. E ainda provoca o pessoal falando que se por acaso tiver mais algum lutador, ele vai enfrentá-los, mas como não apareceu ninguém, ele iria embora. De uma forma bastante imponente, ele chama o seu barco de volta. E ele até ganha um título do sistema de O Cruel. A Thalita fala que ele ofendeu o mestre mais velho daquela seita e que agora deveria tomar cuidado. Aquele cara, se ele fosse tão forte assim, ele mesmo teria lutado, ao invés de ficar mandando os outros pra batalhar com o nosso prota, diz ali o nosso herói. Voltando pra mansão da sua mestra, ele despeja todo o tesouro. Além de 16 milhões de moedas de ouro, ele também tinha conseguido uma espada. Ele toca no sistema onde tinha a opção de trocar os itens por pontos. E o sistema consome a espada, dando a ele somente um ponto de cultivo. Ele fica muito bravo falando que o sistema cometeu um erro. Então o sistema explica que itens raros dão mais pontos do que itens comuns. E assim ele começa a ficar pensativo sobre comprar ou vender itens para trocar por pontos. Nesse momento ele sente que a máscara da raposa estava ativada. O nosso prota ficou curioso para saber com quem que a sua mestra estava conversando. A cena muda para o Pico Pacífico, onde a Aurora estava conversando com a Mari. A Mari conta para a mestra que o nosso herói ele havia dominado a maestria da espada celestial. Ela ainda fala que viu aquilo com os próprios olhos. E ainda pergunta para a Aurora se ela não sentiu que ele havia mudado recentemente. Elas começam a teorizar que ele possa estar sendo dominado por algum demônio, pois ele estava muito diferente. Ela até acha que o Lúcifer, o verdadeiro rei demônio, ele morreu e entrou no corpo do aluno da Aurora, já que eles tinham até o mesmo nome. E até fica comentando que possa ser não uma coincidência eles terem o mesmo nome, mas algo planejado. E ainda diz para Aurora treinar muito bem esse discípulo dela, pois ele tem grande potencial para se tornar um cara maligno. A garota fica pensando nisso, mas acha que não faz muito sentido que ele seja aquele demônio. E também nem teria como ela treinar o nosso prota, já que ela estava nessa situação aí à mercê dele. E o sem vergonha ele estava do lado de fora conseguindo ouvir tudo graças àquela máscara. Mais tarde ele decide adentrar no quarto da sua mestra e fala que voltou para pedir conselhos a ela. A Aurora pergunta por que ele escondeu a informação tão importante de sua mestra. E ele fica se fazendo de desentendido, perguntando o que ele escondeu. Então ela responde que é sobre a maestria da espada celestial. O cara já vai lá e agarra a mestra pela cintura. E a Aurora diz que a mestra da Terra Sagrada contou tudo a ela. A garota começa a se sentir pressionada, então conta que a mestra aconselhou ela a dar atenção ao seu discípulo. O nosso prota segura o rosto dela e fala que não veio ali para ficar ouvindo historinhas, e a coitada fica dizendo para ele não fazer nada com ela. Ele fala que não para de pensar nela por um instante sequer, e ele todo momento fica querendo fazer a cultivação dupla. E dessa forma começam a cultivar. A coitada não pode fazer nada com respeito a isso. E um tempo se passa e eles haviam terminado e a garota fica cansada. Ele pensa que os efeitos não estão mais tão fortes assim, e talvez seja porque o cultivo dela estava selado. Até pensa que seria uma boa libertar o cultivo de sua mestra na hora da cultivação dupla, porém isso seria muito arriscado. De uma forma bastante sarcástica, ele agradece a ela por ter ajudado. E a única coisa que a garota consegue pensar é que quando ela recuperar os seus poderes, ela vai fazer ele pagar caro. Mais tarde a cena muda para o Pico Tesouro Valioso, e nós vamos até o pavilhão central. O nosso herói ele foi lá para comprar alguns itens valiosos, e nesse ponto ele estava bastante famoso e todo mundo o reconhecia.
A garota se apresenta dizendo que o seu nome é Xiaohan e que ela tem um prazer de recebê-lo. Ele toca nas bochechas dela e a garota pergunta se ele veio vender alguns itens. Eles ficam trocando alguns elogios e o nosso herói queria saber por que ela sabia tanto assim sobre ele. Na verdade, o Lúcio ele estava muito famoso e ela explica sobre a sua fama e o convida para acompanhá-la. Ele fica todo empolgado dizendo que é muito bom construir uma reputação forte. E dessa forma a Xiaohan o convida para olhar os itens. O Lúcio ele queria comprar alguns itens raros para trocar ali pelo sistema por pontos de cultivação. Ele percebe que alguns itens custavam barato, mas que podiam retribuir diversos pontos. E assim, o cara começa a calcular o que valia mais a pena. Ele não era bobo, galera, ele era muito esperto. Ele até pensa que poderia comprar pessoas que tinha muito mais energia do que esses itens e trocar pelo sistema. Porém o computador ali, o sistema fala que isso não era possível. A Xiaohan sente nesse momento uma energia maligna vindo dele. Não é à toa, né galera, o cara só pensa maldade. E o nosso herói na verdade é o nosso vilão. Ele fala que quer comprar algumas pílulas de recuperação de vitalidade e que compraria o equivalente a 15 milhões. Ela fica surpresa e pergunta o porquê dele precisar de tantas pílulas assim. Mas sem questionar muito, ela disse que vai separar. E enquanto a garota sai, ele fica dando uma olhada nos itens. Nisso ele acaba percebendo que tinha um objeto com muita energia espiritual. E o objeto era um simples fragmento de bronze. Não parecia que aquela peça valia muita coisa. Então o Lúcio chama a vendedora e pergunta sobre aquele item. Ele queria saber quanto custava aquele pequeno fragmento de bronze, e a Xiaohan ela fala que aquilo ali era um simples lixo. Ela queria dar de graça para ele, mas ele joga ali um saco de moedas na mão da garota. Ele fala que aquele item deveria custar muito caro e por isso ele ia pagar a quantidade correta. Como ele estava muito rico, ele não fazia questão alguma de dinheiro. Quando estava prestes a ir embora, a garota disse que precisava de uma ajuda do irmão Lúcio. Nesse momento, ele percebeu do porquê dela estar tratando ele com tanto carinho. Ele se senta para ouvir toda a história da Xiaohan. Porém, ele diz que se a história for muito grande, ele não tinha muito interesse em saber. A Xiaohan pergunta se ele já ouviu falar da Torre Sagrada Taishu, e ele fala que sim. A garota continua dizendo que essa torre pertencia ao Imperador Taishu e guardava diversas coisas valiosas no seu interior. Depois que o imperador faleceu, aquele lugar se transformou em um lugar extremamente valioso para o cultivo, pois quem subisse mais alto ia receber benefícios extras. E ela fala que o pedido dela tem a ver com isso e pergunta se ele sabia que aquela área secreta do Reino do Demônio iria abrir neste mês. O Lúcio ele não sabia disso e a garota fala que é preciso fazer um teste primeiro. Poucos alunos iam conseguir ser aceito para entrar na torre e o nosso herói, com o poder que ele tinha muitas chances. A garota tenta seduzi-lo, pedindo para ele tentar participar do teste e acaba sussurrando isso no seu ouvido, dizendo que ele seria capaz de passar no teste com muita facilidade. Ao ouvir que ele ficaria mais forte cultivando lá dentro, ele já fica todo interessado. Dessa forma a cena muda para alguns dias depois, onde vemos o nosso prota treinando. O cara estava tão focado para ficar mais forte e entrar na torre que ele não parava de cultivar. E o sistema ficava notificando, falando que ele estava rompendo as barreiras do seu cultivo. O objetivo dele era trocar aqueles itens por pontos, mas por ter cultivado bastante, ele começou a passar mal. A sua cabeça doía bastante e ele sabia que precisava de itens mais raros do que aqueles itens lá que eram encontrados nos leilões. Então ele tem uma lembrança. Ele se lembra que a garota do leilão disse que na torre existia itens extremamente raros, e isso era o que motivava ele a entrar lá dentro e conquistar a torre. 3 dias haviam se passado, e nós vamos até o pico do céu Pacífico, onde diversos cultivadores estavam se reunindo. Uma vez a cada 30 anos, discípulos se reuniam lá para tentarem a sorte. O pessoal começa a comentar quem vai se dar bem esse ano e quem irá quebrar os recordes. É mostrado uma placa com o nome dos melhores discípulos. Uma mulher anciã chamada Fei Yan, ela pergunta ao ancião quem ele acha que vai conseguir se sair melhor. O velho fala de um garoto chamado Ye Fan, e isso chama a atenção da mulher. Essa daqui é bastante bonita e também vai ser uma personagem muito importante. O nosso prota chega a 1.000.000 e o pessoal fica surpreso com a sua velocidade. Até a mulher e a Fei Yan, ela fica curiosa para saber quem era esse jovem. E ele já chega metendo a mala e diferente dos outros discípulos, ele vem sozinho. Ele ouve 2 garotas conversando e percebe que a mestra estava elogiando a sua discípula. Ele fica um pouco interessado, pois a garota era bonita. O sem vergonha aqui só pensava em mulher.
Até parece você aí que é apaixonado por aquela garota da sua sala e só pensa nela o dia todo, mas não tem coragem de se declarar. Nesse instante, aquele garoto chamado Yeifan, ele aparece ali e o seu poder era muito grande. Tanto que o nosso prota pergunta quem era esse garoto e fica um pouco assustado. Ele conhecia o nosso prota e diz que era um prazer em conhecê-lo. O Lúcio percebe que esse moleque tem nome e aparência de protagonista. Uma galera que estava em volta começa a comentar sobre os dois, pois eles eram os melhores candidatos. Enquanto isso, o garoto fica pensando que o irmão Lúcio ele era muito gentil e bacana. Mal sabia o cara aí que o nosso prota não valia nada. Ele até pensa que seria muito bom ter o Lúcifer como amigo. Mas por outro lado, o Lúcio ele pensa que o garoto é o pior tipo de pessoa que ele poderia encontrar, já que ele não gosta de pessoas boazinhas. O nosso prota realmente não tinha ido com a cara dele. Nesse instante, o seu nome aparece na tela, indicando que ele também irá participar da torre. Ele se despede do garoto, do qual deseja boa sorte ao nosso herói. E assim ele sobe as escadas para entrar na torre e cumprir o desafio. A porta era realmente muito grande. E assim que ele já chega, aparecem alguns inimigos. Eram lobos gigantes e estavam ferozes. Mas nós sabemos que o Lúcifer ele é poucas ideias. Os bichos já partem para cima dele, mas o maluco ele não tem muita paciência. E Vraun ele acaba com todos eles. Até pensa que o começo ele é muito fácil. Depois de algum tempo, o nosso herói ele sobe para o andar 67. E lá ele encontra uma cultivadora bastante bonita e até fica tentando praticar a cultivação dupla com ele. Vocês sabem muito bem o que ela estava querendo fazer, né? Mas o nosso prota, por incrível que pareça, não aceita. Nesse instante ele Vraun e acaba com essa meretriz. Logo em seguida ele parte para o andar 68. E lá tinha 4 cultivadores lendários. Novamente o nosso prota é poucas ideias. E Vraun ele acaba com eles também. Depois de algum tempo ele acaba chegando no andar 98. Mas aqui estava aquela garota que ficou observando ele, a Taisuzi. Essa garota não poderia ser levada na brincadeira e o Lúcio ele sabia disso. Ele pergunta se ela é a verdadeira mestra sagrada Taisui. Porém a mulher não responde nada. E ele dá um sorriso bem sério. E acaba partindo para cima dela com a sua espada sagrada. A garota simplesmente bloqueia, erguendo o punho com a sua lâmina prateada. Porém, ele não ia desistir facilmente e ataca com um chute. Aquela garota que ela era boladona e protege com um toque de mistério. Ela não estava falando nada e aquele bloqueio lança o Lúcio para longe. Ele pensa como que era possível ela ser tão poderosa assim, até mesmo mais forte do que ele. E a sua postura era imponente sem dar brecha alguma. Quando ele menos espera, ela parte para cima dele. As palmas de suas mãos acabam se tocando. E foi nesse momento que ele se borrou todo. O Lúcifer estava se achando boladão, mas ele encontrou alguém forte o suficiente. A garota sentiu uma energia obscura vindo dele. E o nosso prota fala que está pronto para colocar a sua vida em jogo. Mas não tinha jeito, galera. A Suzy ela era muito mais poderosa. E aquele golpe acaba atravessando o nosso herói, mas ele segura ela pelo pescoço. De uma forma surpreendente, ela acabou caindo e assim ele concluiu o andar. Uma luz caiu sobre o seu corpo e ele foi teletransportado para o andar de número 100. O maluco aí não estava entendendo nada do que tinha acontecido, galera. Ele achou que ele tinha perdido a batalha, mas misteriosamente ele acabou vencendo. Nesse momento ele encontrou 4 recompensas e poderia escolher algum dos pilares. Para vocês entenderem, galera, acabou acontecendo algo misterioso ali, pois a Suzy acabou deixando ele passar de nível. Vamos ver mais pra frente o que essa garota descobriu sobre ele. O nosso herói ele acaba absorvendo um dos pilares, e assim ele adquire mais uma habilidade. Porém, para dominar essa nova magia, ele utiliza os seus pontos de cultivo. Dessa forma ele gasta 10 vezes menos tempo para dominar a técnica. Nesse instante os seus olhos se abrem, e ele havia dominado uma técnica suprema. A espada até estava parecendo a espada do Guts de Berserker. Ele resolve testar o novo poder partindo toda aquela dimensão ao meio. Ele fica feliz dizendo que com esse poder ele poderia destruir todo o planeta Terra. E até começa a dar um sorriso vilanesco falando que vai dominar o mundo. As mensagens do sistema mostram que ele adquiriu um poder destrutivo de 5 estrelas. Do lado de fora as pessoas estavam ansiosas esperando pelo resultado do teste dele. O sobrinho da Aurora, que era irmão lá daquela vendedora de relíquias, ele estava tirando onda com o nosso prota. Ela fala para ele desencostar a mão dela, chamando o maluco de ceboso.
A garota estava preocupada com o Lúcio, mas ela acreditava que ele ia passar no teste da torre. E dessa forma, o sino é tocado. Uma grande mensagem é dada falando que alguém passou entre os 10 melhores. E dessa forma, o nome do Lúcifer aparece no mural. Todos ficam surpresos, pois o Lúcifer ele era discípulo do Pico Céu Nascente e acabou entrando ali no ranking. Além do mais, os seus status eram todos divinos. Isso calou a boca de muita gente que não estava acreditando nele. Logo em seguida, ele sai lá de dentro todo boladão. A garota fica elogiando o Lúcio e disse que é muito bom ver que ele nem havia se machucado. Dessa forma, o pessoal começa a ficar encantado, dizendo que ele é incrível e até pedem autógrafos. Ele até começa a achar que é melhor ser o herói do que o vilão, pois antes as pessoas só ficavam xingando ele. E de uma forma bastante exibida, ele começa a autografar para as garotas. Nesse momento, a mestra junto do ancião acabam aparecendo. Eles vieram dar os parabéns, dizendo que estão impressionados, e a mulher pede para que ele a siga. Dessa forma ele vai até o pavilhão do Céu Pacífico se encontrar com aquela moça. Do lado dela estava a Aurora, um pouco envergonhada por ele ter chegado tão longe. A moça disse que o desempenho dele foi impressionante e que ela estava muito feliz. Por outro lado, Lúcio pergunta se tem alguma recompensa por ele ter completado a Torre Sagrada. A mestra dele o repreende, falando para ele não ser tão rude assim na frente da mestra da Terra Sagrada. Porém, a mestra fala para Aurora não se preocupar e pergunta o que ele desejaria como recompensa. O que o Lúcio queria era uma flor divina. E isso deixa a Aurora ainda mais nervosa, pois era um pedido extremamente valioso. A mestra fala que não tem esse item, mas que vai providenciar. A mente perversa do Lúcio já começa a imaginar ele praticando cultivação dupla com ela. E por isso ele se prepara para lançar aquele mesmo selo que ele jogou na Aurora. A garota estava toda inocente conversando com ele e nem percebeu que estava caindo em uma armadilha. E dessa forma ele conseguiu jogar o feitiço sem que a garota percebesse. A mente perversa do nosso herói já começa a imaginar ele praticando a cultivação tripla. E até fica com essa cara aí de sem vergonha pensando nas recompensas. Logo em seguida ele agradece após ela dizer que vai providenciar essa flor divina. E logo depois ele se retira junto da mestra Aurora. No fundo a mulher fica pensando que algo estranho aconteceu ali, mas ela não sabia dizer muito bem o que era. Até começa a suar frio, falando que ela ficou muito tensa na frente do Lúcio. A cena muda para o navio voador onde ele estava viajando. Aquela era a cabine principal e ele estava junto de sua mestra. Ele acaba pedindo para as discípulas deixarem ele a sós junto da Aurora, mas ela fala que não. Isso deixa as discípulas um pouco confusas, mas a Aurora acaba mudando de ideia e fala para elas saírem. Depois que as garotas saem, o nosso prota ativa um feitiço. Aquela magia era um isolamento acústico, e de uma forma bastante sagaz, ele fala que agora estão sozinhos dentro da cabine. A garota já sabia muito bem o que ele queria e fala que não vai aceitar fazer aquilo no barco. Então esse lixo do Lúcifer fala que ela tá pensando muita bobeira e que não quis ter nenhum romance ali com ela. O cara fica fazendo joguinhos perguntando se ela queria que ele removesse o selo. Logo depois ele fala que aquela máscara de raposa era muito poderosa, pois nem as mestras de cultivação perceberam que a Aurora estava sem poder. Ela elogia o Lúcio também, falando que a habilidade dele de ocultação era incrível. A mestra falou isso pois a Suzy não percebeu a maldade no coração do nosso herói, já que ele tinha conseguido esconder as suas verdadeiras intenções. Ela falou que se eles praticarem a cultivação dupla novamente, ele vai ficar com o corpo manchado. No fundo, ela agradece por ele saber esconder essas intenções, pois caso contrário, todo mundo ia perceber o que eles estavam fazendo. Pra quem não entendeu, ele estava fazendo cultivação dupla com ela para drenar o seu poder. Porém, as pessoas iam descobrir, já que ela não estava mais com o cultivo liberado. Por isso, ele acabou ocultando essa informação dela para os outros, e também ele não deixava que ninguém percebesse que ele estava com a energia dela. Acho que vocês entenderam. Ela pergunta o que ele quer em troca de tirar esse selo de cultivo nela, e o sem vergonha fala para ela vestir uma meia calça. A garota não entende muito bem e ele fala que basta ela colocar. Logo em seguida a garota veste aquela meia calça e fica confusa tentando entender o porquê de tudo aquilo. O sem vergonha vai até lá e confere como ficou. A garota pergunta o que ele estava fazendo e o cara disse que estava apenas testando. Logo em seguida ele pede para ela parar de chamar ele de discípulo infiel e começar a chamar ele de irmão. Porém ela diz que jamais na sua vida vai fazer isso. E 10 minutos depois, eles estavam praticando a cultivação dupla. Ele fala que tá ficando apaixonado por ela.
E a garota parece que também estava gostando de cultivar com ele, e até chama o garoto ali de irmão. Eu sei que vocês ficam bolados com esse negócio aí de chamar de irmão, mas lá na Ásia isso é comum, não significa que eles são realmente irmãos de sangue, galera. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas tem gente que ainda não sabe. E desta forma eles continuam voando e ambos estão gostando de cultivar. No outro dia ele estava com alguns pergaminhos em mãos. Ele disse que todas aquelas técnicas foram conquistadas graças à dica da Xiaohan. Logo em seguida ele ouve o pessoal falando sobre as notícias. Os seus irmãos estavam sentados lendo um jornal e falavam sobre o velho demônio Lúcifer que morreu algumas semanas atrás. Porém, apareceu uma nova pessoa que iria substituir esse título de rei demoníaco, e essa pessoa se chamava Liu Hongyu. E ao ouvir esse nome, o nosso prota se lembra muito bem de quem se tratava. Comente aqui nesse vídeo se vocês querem mais dessa obra, eu garanto pra vocês que esse manhwa aqui só vai ficar melhor. O nosso prota ele dá bom dia aos irmãos mais novos e pede uma edição do jornal. Eles entregam morrendo de medo, pois agora o Lúcifer ele era poderoso. Ele vai embora além do jornal, e os caras ficam comentando que não podem mais zoar o Lúcifer, pois ele havia se tornado um dos guerreiros mais fortes aí da seita. O jornal falava sobre o demônio Lúcifer que foi derrotado, mas que tinha alguns aprendizes. Ele fica um pouco chocado ao ver a informação sobre uma seita chamada Espada Poeira Vermelha. Ele se lembra exatamente daquela garota e parecia que ele tinha uma forte ligação com ela. Então voltamos no tempo quando ele ainda era o demônio Lúcifer e estava conversando com essa mulher. Ela contou que toda a sua família foi derrotada e sobrou somente ela. O nosso herói se apresenta e fala que também não tem família. Nós vemos que além do nome deles serem iguais, a aparência também era muito similar. A garota fala que como ele ajudou ela a enterrar sua família, a partir de agora eles poderiam se tornar familiares. Ele diz que estava tudo bem e acabam tocando as mãos fazendo um pacto. A cena volta para o presente, onde o nosso herói acabou de se lembrar dessa memória. A Thalita aparece ali chamando pelo Lúcio. Ela fala que estava passando ali por perto e viu ele encarando a lua sozinho. Ele diz que tinha sentido saudade da sua terra natal e ela se lembra de quando o conheceu. A família dele havia sido derrotada por demônios e a sua mestra Aurora foi quem havia o salvado. Ela segura nas mãos dele e diz que sempre que ele sentir saudade de sua família, ela vai estar ali para ajudá-lo. Acaba rolando um climinha entre eles e o nosso herói fala que aprecia muito a amizade dela. Na verdade, quem derrotou a família aí do Lúcio foi ele mesmo, mas quando ele ainda era o Lorde Demônio das Trevas. A única coisa que a Thalita pensava era como ela estava se tornando tão próxima assim do Lúcio. E após erguer os pés, ela acaba dando um beijo na bochecha dele. Logo em seguida entrega uma carta dizendo que estava escrito as informações que ele havia pedido. O rosto dela estava bastante vermelho e ela fala para ele descansar. Enquanto isso, o coração do Lúcio estava batendo mais forte e ele não entendia o que tinha acontecido. Lá tinha informações sobre a Liu Hongyu, falando sobre a cidade que ela destruiu. Nós vamos até o outro império que fica do outro lado do continente. Um senhorzinho que estava sendo atacado pergunta se aquela mulher que estava destruindo o vilarejo queria se tornar o próximo rei demônio. A mulher fala que ela era uma parceira familiar do Lúcio e que estava destruindo tudo. O velho diz que não vai deixar essa mulher se safar. E nesse instante, ela lança uma magia vindo direto do céu, transformando o cara em poeira. Nós já vemos que essa garota ela vai causar muitos problemas, pessoal. E fala sério, que design boladão. Uma sombra misteriosa aparece atrás dela perguntando o que a garota vai fazer e ela diz que vai eliminar todas as pessoas. A sombra pergunta se ela realmente quer se tornar inimiga do mundo. E ela fala que se for para seguir os passos dele, ela vai se tornar inimiga de todas as pessoas. Se precisasse, ela ia até os confins da Terra para seguir os passos do Lord Lúcifer. Por outro lado, o nosso prota estava treinando. Ele ainda não havia praticado o suficiente para dominar essa técnica sagrada. Essa era a magia das 9 marcas reais, uma técnica invencível. Após um longo tempo treinando, ele dá um suspiro. O segredo dessa técnica era muito difícil de compreender e ele não estava conseguindo dominar. Uma garota acaba aparecendo atrás dele e chama sua atenção. Ela fala que seu nome é Lao Fei e ela era anciã mestre do Pico do Céu Consentido e pergunta se ele é o famoso Lúcifer. Se vocês querem que eu traga a continuação dessa obra, já deixa um comentário, galera. Comenta aí, Lúcifer boladão, pois assim eu vou saber que você é um taverneiro de respeito e assistiu o vídeo até o final. E eu vou deixar de indicação um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal! Yeah.
Lúcifer chegou e o mundo vai tremer. Com a espada na mão ele vai fazer acontecer. A Aurora ao seu lado, mas o ódio é cruel. Entre guerra e desejo, quem vai ser fiel? Thalita observa, mas seu coração é fiel. Lúcifer é imbatível, mas ela sentiu o céu. Olhares trocados, mas o destino é cruel. Entre paixões e caos, ninguém vai ter o troféu. Eu sou Lúcifer, vou fazer o mundo se render. Com a espada na mão, vou ser quem vai vencer. Entre sombras e luz, o destino vai se formar. Ninguém vai entender, quem vai me acompanhar. Você quer me ver cair, mas eu não vou ceder. Cada passo seu me faz querer entender. Eu vou me vingar, mas ao mesmo tempo não sei. No fundo te quero, mas não posso te aceitar. Lúcifer sorri, sente o poder no ar. Com coragem ele avança para dominar. A Aurora sente a dor, mas não vai hesitar. Sua vingança é pura, mas ela não vai negar. Com cada golpe que ele aplica, ela se perde mais. O poder que ele tem vai fazendo os demais. Lúcifer em sua mente, a batalha nunca vai acabar. A Aurora quer vingança, mas se vê sem poder lutar. Eu sou Lúcifer, vou fazer o mundo se render. Com a espada na mão, vou ser quem vai vencer. Entre sombras e luz, o destino vai se formar.